Depois de 127 anos de história, a gente vê uma edição da Bienal de Veneza com maior número de obras de mulheres do que de homens. A curadora é a Cecilia Alemany, uma italiana que atualmente vive em Nova York, porque ela é diretora do programa de arte pública dessa cidade, o Highline Art. E ela dedicou essa edição à surrealista Leonora Carrington. Tanto que o título da mostra vem de um dos livros da Leonora, o The Milk of Dreams, que é um livro de contos que ela escreveu para os seus filhos pequenos. Portanto, Leonora Carrington, surrealismo mais The Milk of Dreams norteia toda a construção dessa edição. Carrington dizia: quando eu era menina, era um pônei, depois fui um cavalo, agora sou uma égua. A Bienal fala disso em 2022, das metamorfoses, da diluição dos limites. A partir, então, do Milk of Dreams e da trajetória da Leonora Carrington, a Cecilia Alemany se faz as seguintes perguntas. Como o tempo vem alterando a definição do humano? O que constitui a vida e o que diferencia as plantas e animais, humanos e não humanos? Quais são nossas responsabilidades para com o planeta, outras pessoas e outras formas de vida? E como seria a vida sem nós? E em base a essas questões, ela estabelece 3 temáticas: a representação dos corpos e suas metamorfoses, a relação entre indivíduos e tecnologias, a conexão entre os corpos e a Terra. Eu estive na Bienal os 3 dias antes da abertura oficial, são os dias destinados à imprensa. Eu chegava literalmente quando as portas abriam e saía quando estavam aí mandando o pessoal embora. E claro que mesmo assim eu não consegui ver tudo com detalhe. O que eu vou te mostrar aqui é uma seleção daquilo que mais me chamou a atenção. O melhor começo, na minha opinião, é pela sede do Giardino. É a sede histórica. Mas a Bienal ela está espalhada pela cidade. Só que tem 2 pontos que centralizam grande parte da mostra, o Giardino e o Arsenale. Mas espera aí, antes de entrar, precisa de energia, viu? Porque o negócio lá é grande. Cafezinho no Paradiso, que fica bem na frente da entrada, junto à laguna, lugar legal. Mas se você quiser pagar um preço bom, fica no balcão, não senta não. Agora sim, entramos e seguimos para o pavilhão principal, o mais antigo da Bienal. Logo na entrada, debaixo da cúpula, uma das ganhadoras do Leão de Ouro pela trajetória nessa edição, a artista alemã Katharina Fritsch. As suas esculturas são pintadas, o que dificulta e às vezes torna até impossível saber de que material estão realizadas. Normalmente, as cobre com cores saturadas e pintura industrial. Isso faz com que possam ter similitudes com aquelas peças em série, kit, fabricadas pela indústria. Com esse elefante, nos enfrentamos à nossa realidade pós-moderna, onde às vezes é difícil distinguir o que é arte e o que é realidade, o que é real e o que é fake news. Depois da Catarina, entramos no mundo anterior, de artistas já falecidas e que a Cecilia Alemany chamou de o berço da bruxa, la culla della strega. A ideia aqui é a seguinte: na primeira metade do século XX, o que acontece? O conceito do eu, que vinha lá do iluminismo como um corpo isolado, unitário, é superado pela emergente tecnologia que vai diluir a distinção entre o humano e a máquina. E a isso se somou o modelo psicanalítico, que destacou a influência do inconsciente nas nossas vidas, e também um nascimento de um novo papel para a mulher, uma mulher que é muito mais independente e autônoma. Essas mudanças comprometem aquele mundo que estava baseado no isso ou naquilo. Bom, naquele mundo não, porque hoje também tá meio assim, né, de bandas. Que é o mundo do dualismo, onde tudo deve se encaixar em uma coisa ou em outra. Ser humano versus natureza, corpo versus mente, feminino versus masculino. E aí vem à tona, com essas mudanças, um mundo muito mais legal, do hibridismo, com relações que flutuam, uma hora aqui, a outra ali, no vai e vem dos teus quadris. Madre mia, é de chorar de linda essa galeria. Ó, vou te dizer uma coisa, é difícil pra caramba abandonar essa galeria, essa geração de valentes, né? Mas o pavilhão é enorme e chegou a hora de nos enfrentarmos
a outra artista que também recebeu o Leão de Ouro pela trajetória nessa edição, a chilena Cecília Vicuña. Ela trouxe uma série de quadros e uma instalação que representam sua obra desde meados da década de 1960 até a atualidade, uma espécie de resumão. A instalação Naufraga foi criada especialmente para a Bienal. Nela, a Vicuña usa cordas e detritos retirados dos canais de Veneza. Olha que genial! E com isso pretende que reflexionemos sobre o afundamento da cidade devido às mudanças climáticas e também todo, né, o lixo que a gente produz. Emoção, né? Emoção à flor da pele. E agora entramos na sala de uma das grandes artistas do século XX, também do começo desse século XXI, e que infelizmente faleceu no dia 8 de junho de 2022, a portuguesa Paula Rego. Ela sempre trouxe na sua obra um alerta sobre as desigualdades profundas entre os gêneros, sobre as desigualdades dentro de casa, na distribuição dos direitos e deveres, que levam ao que é a condicionar a liberdade efetiva das mulheres, que se veem presas no papel de cuidadoras. Depois de ver esses três monstros da arte, continuamos ainda dentro do pavilhão principal e encontramos Andra Ursuta, 1979, Romênia, vive em Nova York. As suas esculturas são seres híbridos, em muitos casos quase autorretratos, porque usa seu próprio corpo como molde. Sem contar que nos últimos anos vem fundindo junto a esses moldes e seu corpo objetos do cotidiano, lixo recuperado e adereços. E também combina diferentes técnicas. A fundição tradicional da cera perdida com digitalização e impressão 3D. Ela trata aqui da vulnerabilidade, dessa forma que a gente tem, dessa forma humana, da complexidade do desejo, e nos remete a personagens de ciência-ficção. Rosemarie Trockel, 1952. A Alemanha vive em Berlim. Ela questiona as imagens, os signos, as mensagens pactuadas pela cultura, pela tradição. Que é isso, né? São mensagens pactuadas. Para a Bienal, ela apresenta uma seleção de trabalhos de lã com variações sutis na costura. Cada obra ela foi tricotada à mão pela colaboradora de longa data de Trockel, que eu acho que pronunciona Helga Zenstenpeteri, que não sei se é húngaro, porque esse nome é bem difícil, né? Vou colocar aqui o nome para você. Essa artista, ela trabalha com diversas linguagens. Mas aqui, quando ela opta pelo tricô, é claro que ela está falando de um trabalho muito mais relacionado com as mulheres. E também de uma linguagem que até bem pouco tempo era vista como uma arte menor, porque sempre estava relacionada com a arte feminina que era encarada como uma arte inferior àquela produzida pelos homens. Mirja Kahn, 1949, Suíça. As imagens da Kahn nos envolvem numa paisagem onírica, mas não de sonho, de pesadelo, porque traz uma violência corporal, resultado de uma política global de guerra, de opressão. Para a Bienal, ela trouxe essa instalação, que é potente, né? Está composta por 28 obras, são 13 pinturas, 9 desenhos e 6 cadernos de artista. Nessas obras, ela aborda crises e tragédias como a Guerra do Golfo Pérsico, o movimento Me Too, os ataques ao World Trade Center, as guerras iugoslavas, mas ela não glamoriza com traumas ou traz, sabe, sinais de virtude, coisas fantásticas que podem surgir desses traumas aí da humanidade. Chiara Enzo, 1989, Veneza. Essa instalação era genial, né? Mas a pena que me deu é que ela estava num lugar de passagem e numa sala pequena que estava sempre abarrotada. Então não tinha nem espaço para muitas pessoas ficarem observando, porque era necessário parar. Como essa obsessão que ela tem na hora de construir, também ter essa obsessão com o teu olhar, com essa direção do teu olhar. Porque a gente estava diante aí de um zoom de peles construído a partir de têmperas e pastéis.
Planeta, Kowska. 1974, Polônia. A obra dessa polonesa é perturbadora, mas esteticamente é tão fascinante, é linda mesmo, que você não consegue afastar seu olhar dessa série de fotografias intitulada Mamá. Ela fotografou sua filha brincando de boneca com a réplica de silicone de seu corpo truncado, ou seja, reduzido a um busto. A princípio, nós vemos as duas em cenários bucólicos, mas pouco a pouco fica claro que estamos diante desse corpo fetichista, recortado, criado, uma hiperrealidade. E como que ela faz isso? Pelo enquadramento. É uma obra que subverte a relação entre mãe e filha e que também trata da morte. O rosto ele passa de parecer realmente a uma pessoa, depois para um boneco macabro e por fim a um cadáver, quando ela aparece enterrada na terra. Damaino, 1930-2004, Itália. Eduarda Emília Maino, sim, esse é o nome da nossa artista, ela vai adotar o pseudônimo Damaino desde a década de 1960 e devido a um erro de impressão em um catálogo holandês. E isso coincide com o exato momento em que ela começa a trabalhar com a arte cinética. Emocionei quando eu vi as obras dessa artista e de outras que estavam nessa parte da mostra aí no Giardino. Porque quando eu estudei História da Arte, a optical art era basicamente uma arte masculina. Saímos do pavilhão, mas gente, tinha muito mais coisa, essa é uma seleção. Até porque eu quero ainda te mostrar no Giardino que a Bienal não está conformada apenas pela mostra principal. Além disso, nós temos edifícios dos países, alguns países, não todos, tem edifício próprio, que são os conhecidos pavilhões nacionais, aonde nesses espaços cada país seleciona o curador, ou seja, quem vai pensar a amostra, bem como o artista, os artistas que vai levar para lá. E a gente começa por aquele que foi o primeiro que eu visitei e que eu já adorei de cara, Coreia do Sul, Gir de Unchun Kim. É um grupo de 5 esculturas cinéticas de grande escala que responde ao desafio de dar às máquinas as características de um ser humano. Essa é a escultura principal dentro desse conjunto, que é o Chroma V, com 50 metros de largura. E essa escultura, ela reage à nossa presença. A Zineb Zedira, ela transformou o Pavilhão da França num estúdio de cinema. Era muito interessante e com essa grande instalação, ela conseguiu apagar os limites entre ficção e realidade, memória pessoal e coletiva. Pavilhão nórdico. Esse pavilhão, ele costuma trazer muitos temas diferentes, porque trata da arte e arquitetura da Finlândia, da Noruega e da Suécia. Mas esse ano foi distinto. Eles focalizaram no povo indígena Sami. E seus artistas, eles mostram os problemas do seu povo, que estão ligados às mudanças climáticas, à desapropriação de terras para extração de recursos, à construção de barragens e ao desenvolvimento de parques eólicos. Existem hoje cerca de 100 mil Sami, que vivem no norte da Noruega, Finlândia, Suécia e Península de Kola na Rússia. Portanto, eles foram colonizados por essas 4 nações durante séculos. Sua cultura e linguagem foram suprimidas, eles foram evacuados à força de suas terras ancestrais e testemunharam a perseguição de seus espíritos xamãs, a quem eles chamam de Noaide. Como eles são poucos, eles têm pouco poder de ação. E aí é que entra a arte, como uma forma de resistência e quase como uma garantia que a verdade venha à tona. Pavilhão dos Estados Unidos. Simone Lee. Primeira vez que uma artista negra é selecionada pelos Estados Unidos. E ela conta, até o tema é interessante, porque ela conta a história americana em relação aos negros africanos que foram usados como escravos. E além dela ser selecionada para o pavilhão, ela também havia sido selecionada pela Cecília Alemany para a mostra principal. E essa participação na mostra principal lhe rendeu o prêmio máximo, o Leão de Ouro. Falando do pavilhão, ela transformou desde a fachada, cobrindo aquela fachada que era tão neoclássica, com um telhado de palha sustentado por colunas de madeira e convertendo então o edifício num palácio africano. No interior, uma série de esculturas em bronze, cerâmica, abstratas, naturalistas, ocupam todo o espaço.
O projeto intitula-se Soberania, e nesse trabalho a Simone Lee explora o corpo feminino da mulher negra, particularmente sua relação com a fertilidade. Soberania é um termo que se refere a não se submeter a outra pessoa ou a outra cultura. Assunto, né, que essa artista, como já contei para vocês, ela está muito relacionada, porque ela sempre traz aí, nas suas obras, a diáspora africana. Pavilhão belga. A ideia parece simples, né? Mas esse pavilhão era emocionante. O Francis Alès, desde 1999, filmou crianças brincando em espaços públicos. Os filmes mostrados na Bienal mostram a brincadeira que resiste às zonas de conflito, às zonas extremamente inóspitas ou em metrópoles demasiadamente povoadas. Ele reivindica que essa é uma atividade humana essencial e, portanto, é preciso ter tempo, gastar tempo e perder tempo brincando. O brincar infantil entendido como uma relação criativa com o mundo. E aí eu acho até que a gente pode expandir isso, né? Que todos nós deveríamos reaprender a brincar. Ou, no mínimo, a perder tempo. Perder e não ficar aí se matando. Não tô sendo produtivo. Dane-se a produtividade. Pavilhão Brasil. O artista Jonatas Andrade lhe dá desde a entrada visualidade a expressões populares brasileiras, como ao pé do ouvido, sorriso amarelo, coração saindo pela boca. E olha aqui como a entrada e a saída. Entrar por um ouvido, sair pelo outro. E você percebeu que todas essas expressões fazem referência a partes do nosso corpo. E o curador foi o Jacopo Crivelli que explicou: o caminho para representar o Brasil, ou talvez apenas aludir a ele, hoje, passa inevitavelmente pelo corpo de quem vive na pele e na carne, cotidianamente, as dificuldades, as violências e as injustiças que se repetem ano após ano, década após década, século após século. Pavilhão Polônia. Pela primeira vez na Bienal de Veneza, uma artista cigana representa um pavilhão nacional. Você tá vendo que essa foi uma Bienal de primeiras vezes. Primeira vez que temos mais obras de mulheres do que de homens. Primeira vez que uma artista negra representa os Estados Unidos. Primeira vez que uma artista cigana representa a Polônia. Reencantar o Mundo, que é o nome da obra, é um manifesto da Małgorzata Mirgataz sobre a identidade e a arte cigana. E ela se inspirou para criar esse trabalho nos afrescos astrológicos do Palazzo Schifanoia em Ferrara. E quando a gente entra, a gente dá de cara com uns painéis gigantescos de tecidos que vão recontar essa história da maior minoria europeia. E eu conversei com a artista e ela me explicou que ela utilizou os tecidos de roupas de segunda mão. Até ela pensou nessa sustentabilidade. E o catálogo que estava ali à disposição mostrava ela trabalhando com outras mulheres, claro, porque esse foi um trabalho titânico, né? Ah, e uma coisa, antes que eu esqueça, ela também esteve presente na Documenta de Kassel desse ano. Então presta atenção nessa artista, hein? Pavilhão da Grécia. É um curta de realidade virtual intitulado Édipo em Busca de Colono, uma adaptação livre da obra clássica com um subtexto sobre capitalismo, imigração, deslocados. E aí sempre tinha fila, porque você tem que colocar, né? Você entra nessa cadeira aí especial, você coloca esses óculos de realidade virtual, que também tem, e na cadeira tem uma parte que você pode se mexer. Gente, e no começo eu fiquei muito assustada, achei que eu não ia aguentar, porque fiquei muito nervosa mesmo, principalmente nos primeiros minutos. Eu não quero dar spoiler aqui, porque eu acho que cada um tem que ter a sua experiência. Mas a gente vai ter um momento do filme que a gente sobrevoa um campo de refugiados, entramos numa casa, e aí, olha, não aparece, depois dos primeiros minutos, que pra mim foram bem fortes, não aparece nenhuma cena assim explícita, mas tá tudo bastante implícito, e aí eu acho que inclusive consegue mexer mais com as nossas sensações, com as nossas emoções. Agora tá na hora da gente ir pro Arsenale, outro espaço da Bienal, que em si já é maravilhoso,
Porque se trata de uma antiga base naval. Bom, mais do que uma base, é um complexo composto por estaleiros, arsenais estatais que tiveram um papel importantíssimo na construção do poder da Sereníssima. Como a gente fez lá no Giardino, entra direto no pavilhão principal e você vai ser recebido pela ganhadora do Leão de Ouro, que a gente viu lá no pavilhão dos Estados Unidos, a Simone Lee. E nessa sala ela está acompanhada pela Belkis Ayon, uma artista cubana que se suicidou com 32 anos e nos deixou um trabalho incrível. Belkis Ayon, 1967-1999, Havana, Cuba. Sua principal linguagem foi a colografia, uma espécie de gravura criada em 1955, na qual você aplicava materiais sobre uma base de papelão ou madeira, uma colagem mesmo, tá? Sobre um meio rígido ou semi-rígido, e depois se entintava essa matriz e se imprimia sobre papel. O que é interessante na colografia é que ela admite um zilhão de texturas diferentes. E ela vai explorar na sua arte a religião Abacuá, uma sociedade secreta afro-cubana proveniente da região de Calabar, hoje é território nigeriano, e trazida para Cuba por escravos africanos no início do século XIX. Niki de Saint-Phal. 1930-2002, França, vivia nos Estados Unidos. O nome da Niki está ligado aí com essa transição da arte moderna para contemporânea, o novo realismo. E ela fez de tudo, mas aqui no Arsenale o que a gente pode ver é uma de suas nanas. Essas grandes figuras femininas saltitantes, pintadas com cores saturadas e que normalmente você encontra brincando nas fontes e nas praças. Eglė, 1981, Lituânia. Vive em Vilnius e Amsterdã. Eu sou louca por videoarte, não sei, você gosta também? Me conta aí. E um dos vídeos mais legais que eu vi na Bienal foi esse, Song from the Compost, Mutating Bodies, Imploding Stars. As cenas foram gravadas na Lituânia e se baseia na teoria da endossimbiose da bióloga Lynn Margulis, que faz referência à interação e cooperação de organismos compostos, mas não só nessa teoria, também na autora de ficção científica Octavia Butler. Sim, ela pretende examinar com esse videoarte a nossa arrogância em relação às espécies que nós consideramos inferiores, como os animais, as plantas, as bactérias e os fungos. E eu achei lindo que está escrito sobre essa obra no catálogo oficial. Esse aqui é o catálogo resumido da Bienal. Olha o que eles colocam. É uma exploração hipnótica da interdependência, desintegração e decadência dos corpos, demonstrando a necessidade de redes entrelaçadas entre seres humanos e não humanos para nutrir relacionamentos interespécies. Que tem tudo a ver, né, com aquelas questões que eu coloquei no princípio para vocês, pensadas pela curadora. Violeta Parra, 1917-1967, Chile. No começo da década de 1960, a Violeta já era conhecida internacionalmente como compositora. E se eu não estou errada, eu acho que no livro Poeta Chileno do Zambra, ele cita a Violeta Parra também. Mas foi daí, nessa década de 1960, que ela resolveu traduzir visualmente as suas canções ao que ela chamou, né, apropriadamente, de canciones que pintam. E ela usou diversas linguagens para realizar essa tradução. Mas as suas arpilheiras, essas tapeçarias monumentais, são as suas obras mais complexas, com maior significado, e que ela se inspira diretamente na arte pré-colombiana para criá-las. Firilei Baez, 1981, República Dominicana. Essa artista, ela pinta, desenha, cria instalações, traz referências visuais que vão desde a mitologia até a ficção científica, reexamina contos folclóricos e vai fazendo isso para tratar da resistência negra. As formas que ela usa são híbridas. Lembra do hibridismo que eu falei desse mundo muito mais legal? E essas formas da Firilei, elas oscilam entre avatares femininos, plantas, paisagem, espelhos d'água, que ela coloca sobre algumas reproduções ampliadas de material histórico, que podem ser mapas de rotas comerciais ou até diários de viagem. Noah Davis,
1983-2015. Estados Unidos. Esse artista também faleceu jovem, com 32 anos, vítima de um câncer. Mas em uma entrevista ele afirmou: se eu quisesse fazer algum tipo de declaração, seria mostrar negros em ambientes normais, onde drogas e armas não tem nada a ver com isso. Raramente você vê pessoas negras representadas, independentemente das questões de direitos civis ou questões sociais dos Estados Unidos. Estou procurando sair dessa fase. Não podemos continuar amarrando nossa cultura ao movimento que aconteceu há 2 gerações. E como ele faz isso? Trazendo cenas em que nada acontece. Mas esse nada está carregado de uma auréola política, social. É uma obra sutil. A gente pode até dizer que essa sutileza caracteriza a obra do Noah Davis. Solange Pessoa, 1961, Brasil. Essa artista mineira, ela tem como influência Tarsila do Amaral, Maria Martins, Lígia Clark. E eu vou ser sincera com você que eu não a conhecia. E olha, eu busquei aí, sabe? Busquei na internet mais profunda informação, não encontrei informação de qualidade sobre ela, sequer uma foto decente para trazer aqui para você. Fiction. Adams, 1982, África do Sul. É uma obra sutil, doce, apesar desse formato, né, dela ser gigantesca. Eu senti diante dela como se ela estivesse me acolhendo, como se ela estivesse me chamando para entrar num novo mundo. E depois eu li que essas tapeçarias, elas estão inspiradas nos motivos geométricos dos pisos de linóleo que ele encontrou durante a sua visita à casa de amigos, de parentes na cidade do Cabo. E nessa tapeçaria a gente vê que ele costura fragmentos de madeira, plástico, miçangas, conchas, barbantes e cordas. Em algumas das suas tapeçarias ele introduz algo que nasce durante o Apartheid, que eram caminhos que as comunidades usavam para continuar se comunicando, e comunidades que o governo queria à força separar, né, para tirar a força dessas comunidades. Então, quando a gente sabe que a união faz a força, e que separar é o melhor remédio para que essa força vá minguando e de repente se acabe. Então, esses caminhos eram resultado da erosão do terreno pelo tráfego desses pedestres que queriam continuar se comunicando, se conectando. Então ele traz essas linhas de desejo, como eram conhecidos esses caminhos, também para suas tapeçarias. Sandra Vázquez de la Horra, 1967, Chile. Ela usa pastel, grafite, aquarela para criar desenhos que invocam um mundo imaginário sombrio. E na Bienal ela nos apresenta suas criaturas fantásticas, aí, oníricas, encantadas. E essa artista, ela cresceu na ditadura do Pinochet e em 1990, na década de 1990, ela emigra para a Alemanha para estudar e atualmente ela vive em Berlim. Barbara Kruger, 1945, Estados Unidos. A Bárbara, desde o começo, ela luta contra o estereótipo feminino. E como que ela faz? O trabalho que ela é mais conhecida: se apropria de imagens em preto e branco e sobrepõe a essas imagens palavras, frases, né, sempre usando só 2 tipos de fonte, e às vezes essas frases e palavras estão sobre faixas vermelhas ou pretas. Mas para a Bienal ela traz uma instalação em que utiliza palavras e frases em grande formato, com lâminas que vão cobrir toda a sua sala. Então, ou seja, é uma obra imersiva, você caminha por essas frases, é uma obra que ela te invade, não tem como você escapar da mensagem. E além do que, além dessas lâminas, ela também trabalha as mesmas frases em 3 vídeos. Então você está bombardeado por essas mensagens, você é bombardeado por essas mensagens.
Lembra da sala especial lá do Giardino? Agora a gente vai entrar em outra sala dos sonhos aqui no Arsenale. A sedução do ciborgue. Eu nunca imaginei que eu fosse ver os trajes criados na década de 1920 por Lavinia Schultz e Walter Holdit. Eles transformavam os bailarinos com esses trajes numa espécie de obra de arte híbrida, porque eram ao mesmo tempo dançarinos e também esculturas móveis. Sua inspiração, o mundo natural, animal, percebam que alguns parecem que têm uma cabeça de inseto. Lavinia, ela foi bailarina e o Walter, ator. Aí logo na entrada dessa parte do ciborgue, dois monstros da arte. Louise Nevelson e Alexandra Exter. Kiki Kugelny. Faz uma crítica à tecnopolítica da Guerra Fria, esse tempo horroroso, que a gente parece não aprendeu nada, usando para isso alguns recursos da pop art. E ela vai conceber corpos fragmentados, desumanizados, quase máquinas. Anna Coleman Lade era uma escultora neoclássica americana que ela chega em Paris em 1917 e começa a trabalhar de voluntária na Cruz Vermelha, criando essas próteses faciais para os soldados que haviam perdido parte de seus rostos na guerra. Ou seja, essas próteses que não deixam de ser esculturas. Que trabalho maravilhoso! Vamos ter que sair aqui da mostra principal, porque nós temos ainda os pavilhões do Arsenal. É aqui eu tive menos tempo ainda de ver todos os pavilhões, porque muitos tinham fila, como era o caso do pavilhão italiano. História da Noite e do Destino dos Cometas é a proposta de Gian Maria Tossati. É um ambiente imersivo, uma arquitetura. E o que fala pra gente? Fala da ausência desses operários de uma revolução industrial falida, porque essas indústrias fecharam e agora no seu lugar reina a miséria. As máquinas de costura vieram de uma indústria abandonada do sul da Itália. E por que essa espécie de casa? Grande parte dessas indústrias italianas eram familiares e a família vivia na parte de cima, no mesmo local onde trabalhava. E a visita termina numa espécie de piscina com luzes que remete a um escritor que diz que daria tudo pela volta dos vagalumes. Falamos de Pasolini e do seu famoso artigo O Vácuo de Poder na Itália. Nesse artigo, ele fazia uma advertência contra o fascismo sobrevivente. Fala desse absurdo, né, que a gente vive e revive agora no mundo, que é absurdo, né, que as pessoas não tenham memória histórica. Mas também fala da esperança de que o retorno dos vagalumes possa nos tirar dessa noite terrível. E é legal como termina, né? Porque apesar da ruína, não deve prevalecer entre nós a desesperança. Esse olhar para o passado que deve facilitar os ajustes necessários para um futuro, ao menos, mais sustentável, né? Porque essa coisa de melhor, depois que a gente saiu da pandemia e as pessoas parece que estão ainda ficaram mais egoístas, não vamos usar, né, essas palavras em vão. Pavilhão da África do Sul. Olha o texto da entrada, uma parte do texto, né, porque era bem grande. Para compreender plenamente as ameaças existenciais que a humanidade enfrenta e, consequentemente, redefinir como interagimos com nossos ecossistemas e outras espécies, devemos primeiro entender e definir a nós mesmos, nossa visão e nossos objetivos. Isso requer introspecção sincera e autodescoberta através do mergulho no reino alternativo da fantasia e da imaginação, pois os elementos-chave de nossa psique geralmente estão enterrados no subconsciente. No burburinho diário da vida normal, esse processo de introspecção é muitas vezes adiado devido a prioridades mais urgentes. Será que são mais urgentes? Eu achei que era um dos pavilhões que a proposta era mais coerente com o tema central da Bienal de 2022, e eles selecionaram para tratar desse tema 3 artistas que usam linguagens diferentes, temas diferentes, mas eu achei os 3 impressionantes e eu não conhecia ainda nenhum deles. O Phumulani Ntuli nos traz Godide,
um personagem, né, do seu stop motion oceânico. Esse personagem, ele troca seu traje africano antes da partida e nos convida a embarcar com ele em nossa própria busca de autoexploração e construção. Já a Le Boyan Kayanke, ela se apropria das histórias de contos de fadas ocidentais para levá-las a seu contexto e linka essas histórias com sua imaginação e as suas memórias. É lindo! E outro trabalho que também é lindo demais é do fotógrafo Roger Byrne. Na verdade, falar fotógrafo, que é a atividade principal dele, mas aqui é um trabalho multidisciplinar. Porque nessa sala escura nós vemos essas aparições iluminadas. E a ideia original nasce, segundo ele, quando em 2005 ele visita uma prisão feminina abandonada, onde as detentas haviam raspado a tinta preta da janela das suas celas, criando verdadeiras gravuras. E o que ele faz? Ele vai trabalhar então com um vidro, com diferentes técnicas, usando materiais sobre esse vidro como spray, resinas, emulsões, pincéis, para fazer nascer essas aparições. Depois ele fotografava essas figuras e trazia aí para essas fotos com essa iluminação, né, com essa retroiluminação. E ele expressa nesse teatro de aparições seus fantasmas e também nos convida a nos encontrar com os nossos próprios fantasmas. Porque também é de alguma forma imersiva, né? Já que você vai passeando entre essas criaturas. Pavilhão Singapura. A Jubi Haro é uma artista indiana que vive em Singapura e ela tem interesse por bibliotecas, sistemas de arquivo, história, literatura. E para a Bienal ela levou o resultado de 10 anos de estudos condensados na instalação Pub 3, uma breve biografia dos banidos, que remete em essência à história da destruição de livros e as perspectivas sobre o futuro da informação. E eu acho que é um tema bastante pertinente, né, nesse nosso mundo de hoje, em que estão sendo, ou que as pessoas estão querendo, algumas extremas aí, né, a extrema direita principalmente, reviver esse momento da queima de livros. E aí, o que você achou da minha seleção? É claro, né, uma seleção porque tinha muito mais para ver nessa Bienal. E aí, me conta, você já foi em alguma edição da Bienal de Arte de Veneza? Se não foi, tem vontade, assim, tem uma coisa assim que você fala, ai, que vontade de estar aí, ver isso tudo. Você gosta de arte contemporânea? Me conta aqui, ó. Na caixa dos comentários, quero que você abra seu coração. E você gostou de entrar na Bienal 2022 comigo? Fala aí, vai. E hoje eu te deixo aqui das Canárias, como sempre, com aquele beijo no teu coração.